Opa, bom dia. Aqui estamos nós de novo gravando mais um podcast. Levantando cedinho, tô atrasado. São 7h10 da manhã agora. Hoje é terça-feira, dia 12. Acho que é dia 12 de maio. E o meu trajeto hoje é um pouco diferente. Que eu vou pegar o metrô e depois eu vou pegar um ônibus que eu tô indo lá pra Pampulha. Eu tenho que fazer uma matéria do mestrado, né? Que eu tô fazendo. E assim, eu não sei como é que vai ser a gravação da segunda metade do podcast. Não sei, honestamente. Porque eu vou gravar daqui até o metrô, que é o caminho, vamos chamar assim, de típico, né? Que eu faço mesmo. Mas eu não sei como é que vai ser, porque não tem jeito de gravar dentro do ônibus. Nem dentro do metrô, nem dentro do ônibus. Não, o áudio vai ficar horrível. O ruído é demais. Não tem jeito. E aí, quando eu descer lá na UFMG também, para eu entrar no campus e gravar, a caminhada é meio curtinha. Então talvez esse podcast fique um pouco menor do que o que tem sido, né? A terceira temporada, a quarta temporada, que tem sido aí episódios de quase 50 minutos ou alguma coisa parecida com isso. Aí eu pensei de gravar esse podcast em 3 partes. 2, 3, 4, 5 partes. Para dar conteúdo, para dar volume, sabe? E o assunto que eu tô... Oh, meu Deus do céu. Aí a gente volta pra gravação com uma pequena interrupção. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Tá todo mundo vivo, respirando, saudável. Né? Então, episódio 80, que é o 81, é isso mesmo, do podcast, que aí eu tô organizando pra poder fazer caber nas minhas caminhadas. Meu Deus do céu, e é muito tempo, né? Nossa, episódio 80, vixe. Essa reta final dessa temporada, eu vou tentar falar de um assunto só, que é um assunto que é importante em termos de mecânica de jogo, né? Porque a gente tem que fazer a mecânica aderir ao cenário, e não o cenário aderir à mecânica, né? E para isso a gente tem as premissas, né? O preâmbulo hoje é curtinho, 3 minutos de preâmbulo já tá bom já. Já vai começou o podcast. Seguinte, existem as premissas, já falei disso já, né, em outro episódio. Existem umas premissas que a gente assume como verdadeiras e na verdade não conversa muito a respeito delas, simplesmente espera a hora que elas apareçam para poder, vamos dizer assim, preencher, satisfazer essa expectativa, né? É basicamente isso, né? Tem muita coisa que é assim, né? E, por exemplo, uma coisa que antigamente não se usava muito, mas de uns tempos pra cá tem sido muito usado, isso em vários sistemas, vários estilos de jogo, é a questão dos encontros aleatórios. Isso aí, esse assunto, essa temática, sozinha, deve render uns 4 episódios, tá? Uns 4 ou 5 episódios. Então, eu vou tentar fazer essa série de episódios nesse finalzinho de temporada e mais pra frente eu falo de outra coisa para poder dar o fecho mesmo na 4ª temporada, tá bom? Então assim, aleatório. O que é um encontro aleatório? Um encontro aleatório é basicamente um momento em que os personagens dão de frente, começou. Isso.
fone de ouvido, por favor, não faça isso comigo. Vamos ver se eu consigo resolver isso aqui. O que está acontecendo? Olha lá, parou de gravar. Beleza. Olha lá. Ixi, perdeu. Voltou? Não faça isso comigo. Agora, melhorou assim sem um fone de ouvido? E agora, consegue gravar com fone de ouvido? Vamos ver, tomara que sim. Bom, então a gente tem essa questão do encontro aleatório, que é, vamos dizer assim, uma ferramenta de enriquecimento do jogo jogado. Por que ele é uma ferramenta de enriquecimento do jogo jogado? Porque ele mostra que o mundo está vivo e interage com os personagens. Isso, né? O que é um encontro aleatório? O encontro aleatório é esse evento que acontece na aventura e que não está necessariamente conectado ao enredo da aventura. Eu sei que a palavra enredo, que apareceu aqui no roteiro, assim escrito, e algumas aventuras até tem. Eu não curto muito não, mas algumas aventuras até tem. As mesmas aventuras que não tem, elas têm alguma expectativa delas. Outros eventos não ocorrerão. Né? Então, por exemplo, se você pegar uma aventura clássica, né? White Bloom Mountain, a montanha da Bruma Branca, né? Você espera que essa aventura tenha pelo menos uma montanha e ela tem uma bruma branca em volta dela e, de alguma forma, ir ou passar ou se aproximar ou lidar com alguma coisa oriunda dessa montanha faça parte dos eventos na aventura. Então você não precisa ter um roteiro minimamente ali, escrito na minúcia, que tem que ser pautado milimetricamente, do qual você não pode escapar, para você ter um roteiro na aventura. Não precisa ser assim. Você precisa ter uma aventura e uma proposta, uma proposição. Então, por exemplo, você já tem um mundo que já tem um tanto de milícias, né? Então, um tanto de questões que não aparecem. Cenário medieval fantástico. Bom, isso aí já enche a cabeça das pessoas de expectativas, né? E aí você vai ter uma aventura, um aventureiro é assim se assado, beleza. Para você criar um aventureiro assim se assado, ele tem cada habilidade, mas outras, é porque você tem as expectativas de que aquelas habilidades serão necessárias e de alguma maneira subjetiva serão consideradas mais divertidas por você mesmo que está fazendo essa opção. Então, você quer fazer uma coisa então existe um roteiro, existe uma premissa, existe uma... Não é que você está ali com todas as falas decoradas, os lugares marcados para onde o personagem tem que passar, naquela exata ordem, durante aquele cronograma, naquele período de tempo, deve chegar lá com tantos dias, permanecer tantas horas, evitar tais aulas. Não é disso que eu estou falando, não é disso. Estou falando que, costumeiramente, as aventuras têm uma sequência ali, que eu agora não vou tentar chamar de um certo cronograma, né? E as pessoas tendem a querer cumprir, né? Uma nova aventura que ganhar 100 moedas de ouro para resgatar a vida do dragão, né? Então espera-se que haja uma princesa, espera-se que haja um dragão, espera-se que o dragão esteja mantendo a princesa cativa, né? Não se sabe nada disso a sério, mas é o que se espera. Por mais que você possa ter quebra de expectativa aqui e ali, você não pode dizer que não há nenhuma expectativa.
Foi nisso que o jogo de RPG, inclusive, sai um pouco da esfera do jogo de tabuleiro. Você não tem tantas expectativas em termos de roteiro assim no jogo de tabuleiro. Você tem a sua estratégia, você tem o que a regra permite fazer, e você tem o resultado, o sucesso ou fracasso da sua estratégia, de acordo com as estratégias. As manobras são bem experimentos possíveis. Mas é uma aventura de RPG, ela também tem isso, mas ela não tem só isso. Ela tem a interação dos personagens com um mundo presumivelmente vivo, tão vivo quanto seja de interesse do grupo. E o mundo que é vivo, ele tem uma existência autônoma, legítima, pertinente, reconhecível, tangível, palpável quase. Ele não é simplesmente um bando de destaque. Aquele desenho dos Flintstones, que eles passam correndo e o bando de fundo lá atrás é a mesma sequência de imagens, é só de informação, sem dar assim tanta importância. Então, quando você está jogando interagindo nesse mundo aí mais dinâmico, é importante que essa dinamicidade seja observável, seja perceptível. Ela não pode existir simplesmente ali em função de uma retórica. Ela tem que existir na prática. E isso é uma coisa que, vamos dizer assim, não pode fluir, não pode ser um esforço, não pode consumir tempo, porque o jogo não é a respeito disso. O jogo não é a respeito da interação aleatória com o mundo aleatório. Ele é a respeito de outras coisas. Então isso tem que entrar com leveza na interação, na interatividade. Certo? Então olha só, o encontro aleatório, dentre outros aspectos de caracterizações de eventos, ele entra no jogo como uma coisa que ao mesmo tempo é fundamental nesse sentido, né? Ele não é indispensável, mas ele é fundamental. E, ao mesmo tempo, ele não pode faltar o jogo. Ele tem que estar lá, ele tem que deixar sua marca, ele tem que fazer diferença, mas ele não pode ser o diferencial. É difícil isso, né? É complicado isso, né? Porque você equacionar algo que está lá, é possível, pelo menos enquanto é uma possibilidade, né? E você tem que se preparar para acontecer, e se vier acontecer, você não pode ser totalmente surpreso, exatamente porque emanou da caracterização do mundo. Então, para essa coisa existir e, ao mesmo tempo, ser uma coisa leve, não ser uma coisa que vai tentar o trabalho é um ajuste fino. É uma coisa ali, é um finesse, uma delicadeza, é uma como é que fala? Uma construção consciente, mesurável, você pode medir, é mensurável, prática, porque é uma coisa que não é do campo das ideias, e também eficiente. Então olha só, por exemplo, um exemplo de encontro aleatório, bem simples, uma situação bem simples. O grupo vai escoltar uma caravana da cidade A para a cidade B. Em princípio, tudo que eles têm que fazer é posar de guarda para essa caravana e seguir da cidade A para a cidade B, tá certo? Só isso que tem que fazer. Vamos lá, assim, o plot, né? O cara que é o dono da caravana, os guardas deles estão, sei lá, machucados de um determinado evento que aconteceu aí na última viagem, precisa de tempo para se recuperar. Os personagens de jogo estão ali e ele os contrata para fazer a viagem. Em princípio, não vai acontecer nada, tá? A viagem transcorrerá tranquilamente.
A caravana vai sair da cidade A, vai chegar na cidade B e vai dar tudo certo. No meio do caminho tem a estrada. Uma estrada comercial, batida, segura, né? O tipo de lugar que é bem tranquilo, que tem lá as patrulhas e não sei o que. Então, suave. E aí, você vai ter um encontro aleatório. Que às vezes o mestre olhou e falou, puxa, mas eu contrato. Os caras foram contratados para fazer a segurança de alguém, é porque esse alguém espera algum problema, né? Será que essa aventura não poderia ter um encontro aleatório aqui no meio do caminho? Algo que não fosse necessariamente perigoso, mas que trouxesse assim a possibilidade, aquela nuvem, né? Vai dar aquela incerteza, aquela dúvida, manter o jogo mais emocionante também, gera aquela expectativa e tudo e tal, beleza. Aí o mestre decide, então para essa aventura eles vão encontrar uma caravana no meio do caminho com a roda quebrada e vão poder parar e ajudar esse pessoal. Qual que é a implicação disso para a aventura? Nenhuma. É a interação simplesmente que mantém o jogo verossímil. Simplesmente é uma coisa que pode acontecer e deu de acontecer que aconteceu. Tinha a chance de acontecer, podia não acontecer, podia de fato acontecer como está acontecendo, mas não tem uma conexão real, por nenhuma repercussão, não tem um desdobramento, não tem um nada, né, que vai desenrolar a partir daquilo, pelo menos não em princípio, né? Aí o mestre olha e pensa, pô, isso aqui é inofensivo o suficiente, isso aqui é inócuo o suficiente, dá nome pros PDM lá, dos dois sujeitos que estão guiando a carroça, eles claramente não sabem consertá-la. O cara que contratou os personagens tem lá na sua equipe dos prefeitos saberão consertar. Os personagens poderão fazer os seus exercícios de atenção, de não sei o que, naquela 1 hora, leva 20 minutos, sei lá, para consertar a roda, né? E aí os personagens vão seguir viagem com sua caravana tranquilamente, e o outro pessoal, talvez seja viajando em direção oposta, está vindo também. E certamente vai chegar na cidade e dar a boa notícia, comentar a respeito da interação com aquela caravana e com os personagens de jogo. Esse encontro, ele complementa alguma coisa na trama do jogo? Não. Futuramente ele pode ter algum desdobramento? Sim. Mas essencialmente, se ele fosse retirado alguma informação essencial ou importante para a conclusão da aventura, se perderia? Não. Então ele é que tipo de encontro que ele é? Ele é um encontro aleatório. Ele é um encontro que compõe o mundo de jogo. Ele é um encontro que dá uma oportunidade de interação para os personagens, mas que não é ali crucial. Ele é um encontro que dá um colorido à aventura, mas não é uma parada que contribui para nada para além dele mesmo. Esses encontros não têm uma mudança de nada, exatamente nada da ordem prática para os personagens. Esses encontros são os chamados encontros aleatórios. Eles não compõem a estrutura central do jogo. Eles podem até custar alguma parte dos recursos, não um recurso essencial, não um recurso único daquele jogo, mas uma parte notável, não essencial, mas nesse sentido, os recursos podem ser drenados. Por exemplo, vamos supor que esse pessoal tivesse ferido, demandasse algum cuidado específico. Aí o dono da caravana podia dizer, a coisa que não aconteceu com a gente aconteceu com eles, e seria de bom tom se a gente exagerasse e tal. Bom, olha só, se os personagens têm de diversas recursos bom previstos,
para ajudar esse pessoal. Então esse encontro não é um encontro aleatório, ele é um encontro que compõe uma dificuldade dentro da aventura. Eu usei uma magia de cura, uma magia de sono, uma magia de silêncio, uma poção de cura, usei ataduras e bandagens para poder salvar alguém que de outra forma ali viria a perecer, viria a morrer, né? Pronto, já não é um encontro aleatório, você já está utilizando recursos mais que os mínimos para poder socorrer aquelas pessoas. E dessa forma, por causa do uso desses recursos que se tornaram extremamente necessários, você não pode dizer que aquela interação não tem consequências. Porque as pessoas podem ser ingratas, vamos dizer assim, né? Mas será feito um impacto, inclusive, no dono da caravana, porque ninguém passa incólume, não é razoável que você passe incólume diante de uma situação dessas. Esse cara contratou os personagens para tapar o buraco. Na semana de férias em Acapulco, da equipe tradicional dele de segurança. Aí ele contratou esse pessoal num preço, vamos dizer assim, um pouco acima do razoável. O pessoal que eu digo os personagens. E aí, no momento de interação, quando ele viu os personagens em ação, quando ele viu os recursos, a prestatividade, a maneira, a atitude deles no momento de necessidade, ele com certeza foi impactado por esse conjunto de ações. Então isso mexe na trama. O cara também não é indiferente. Ele percebeu como são os personagens no momento do vamos ver. Ainda que não tenha acontecido com ele, mas que aconteceu com alguém que atravessou o caminho. Então esse cara, com certeza, a maneira como ele reage aos personagens, mesmo tendo sido contratados, a reação dele será modificada por essa interação. Então pronto, já não é um encontro aleatório, já não é uma situação inócua, neutra, que poderia ser retirada do escopo da aventura e não teria maiores ou menores repercussões. Então assim, a medida do que é um encontro aleatório, pelo menos aqui no trabalho que eu estou conduzindo, é a medida do empenho que os personagens têm de adotar ou adotam para a resolução daquele encontro. Então isso é a maneira, isso é o diferencial de uma situação para outra. Então um encontro pode começar como sendo aleatório e terminar como sendo um encontro necessário. Um encontro pode começar como sendo necessário e terminar como sendo um encontro aleatório. Tudo depende de quê? Da maneira como os personagens lidam com ele. Ele pode se tornar um encontro crucial para a aventura, tendo sido pensado apenas como um lugar onde se lê uma placa, né? Ou ele pode ter sido planejado como sendo algo ultra necessário e virar um bom dia, boa tarde, boa noite, por causa da interação dos personagens. Então o encontro, ele pode ser planejado para ser várias coisas, mas é a realização dele dentro do jogo que vai dizer o que ele de fato é. Não a ideia, não a presunção, a assunção dos personagens e do mestre a respeito dele que vão determinar isso aqui. Essa concepção que é um encontro aleatório, ela é bem diferente do que vocês vão ver por aí, tá? Os diferentes sistemas lidam com isso de diferentes maneiras. E cada um realmente vai adotar um padrão dentro daquilo que considera razoável para criar a experiência do jogo que acredita ser a mais empolgante. E isso muda de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, de condição para condição, de situação para situação e etc e tal. Dentro do jogo que eu estou fazendo, o encontro aleatório é um encontro que não move a aventura para lugar nenhum. Não faz ela avançar, não faz ela recuar, não retrocede, não acelera o avanço, não reduz o avanço, não propicia o recuo, não para ninguém, nem nada. É simplesmente um encontro que dá um colorido para a experiência do jogo. Isso não é necessariamente melhor, não é necessariamente pior, não é mais interessante nem menos interessante que nenhuma outra proposta de jogo. Só é diferente.
só é talvez um pouco mais autêntico justamente pela diferença, tá? Bom, o metrô chegou aqui, eu vou dar uma pausa, daqui a pouco eu continuo. E aí galera, boa noite. Essa pausa foi só de 12 horas, tá? Agora, 12 horas é exagero, mas agora são 20 para 6. Eu tô na estação Novo Eldorado do metrô, assistindo o pôr do sol aqui, meio quebrado aqui, porque tem um vagão do metrô na minha frente, e gravando a segunda parte do podcast para vocês. Perdi o fone de ouvido hoje, deve estar numa sala de aula lá na UFMG, amanhã talvez eu encontre, não sei. Enfim, vamos continuar. Então, a definição de encontro aleatório que eu uso é essa. Muita gente em muito lugar vai dizer, não, encontro aleatório é aquelas tabelas, é aqueles negócios que o mestre faz para colocar um encontro assim assado, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu não pego esse conceito aí não. O encontro aleatório, o que separa ele de fato do encontro planejado, não é outra coisa senão o vínculo dele com a trama do jogo. Ele é uma coisa incidental, ele não tem conexão direta com a trama da campanha, da sessão, da campanha, do que quer que seja, entende? E essa visão implica no seguinte: o jogo de RPG que eu estou pensando não depende de encontros aleatórios. Então o encontro aleatório não move nada, ele acrescenta uma camada, ele acrescenta uma faceta, ele enriquece a experiência, mas sem ele a experiência vai rolar também. Tem gente que gosta de encontro aleatório, tem gente que não gosta, né? Uns gostam mais, outros gostam menos, uns desgostam mais, outros desgostam menos. Ninguém costuma ser indiferente a eles, mas, né, não tem problema, porque todos poderão embarcar numa aventura nesse sistema e poderão adaptar os encontros aleatórios conforme desejarem dentro do jogo. Existem jogos que são diferentes disso. Eles são movidos por encontros aleatórios. Então, por exemplo, um jogo de exploração de ermos, por exemplo, o que preenche a experiência de percorrer lugares estranhos, geralmente é a presença de encontros aleatórios. E esses encontros aleatórios pensados para esse jogo, na verdade eles não são nada aleatórios, porque eles são todos encrenca. Eles são todos problemas colocados para que os jogadores resolvam. Então, de aleatório mesmo, eles não têm nada. Eles são realmente, decididamente, problemas que eventualmente surgem conforme os personagens se expõem de maneira mais cautelosa ou menos cautelosa. Quanto menos cautelosa, maior a chance de ter um encontro aleatório. Mas se você parar para pensar, não faz sentido uma coisa aleatória ter sua chance aumentada pelo seu comportamento ou não. Você não será encontrado por alguém num determinado lugar porque você está andando mais rápido ou mais devagar. Mas pela regra de encontro aleatório, sim, você será encontrado pelas regras comumente utilizadas, né? Especialmente as regras que querem que os encontros aleatórios ocorram porque eles compõem desafios, né, dentro do jogo. Na maneira como eu estou tratando aqui, um encontro aleatório não é necessariamente um desafio. Ele pode ser um desafio, mas ele não precisa ser um desafio, né? Então, a gente tem uma maneira enriquecedora, uma perspectiva mais enriquecedora a respeito dos encontros aleatórios. Por que mais enriquecedora? Porque inclui no jogo a experiência de você estar encontrando-se enquanto personagem, né, o seu personagem, encontrar não só desafios, não só problemas, né, não só perigos, mas também coisas naturais do jogo. Então, por exemplo, eu coloquei essa aventura aí que a pessoa vai do ponto A para o ponto B, protegendo uma caravana, e aí no meio do caminho tem esse encontro aleatório, nada esperado, nada programado, com uma dupla de comerciantes que está com a sua própria carroça e sua carroça estragou, e aí os personagens têm a escolha de parar e ajudar, né? O dono da caravana, na verdade, talvez faça a escolha por eles,
né? Talvez seja uma coisa mais assim. Só que aí, se a escolha não for dos personagens, não dá pra dizer que é um encontro aleatório, né? Se está determinado que o dono da caravana tem o mínimo de interesse nessa parada, então, na verdade, ele está pautando um encontro. Então, um encontro, se é um PDM pautando um encontro, esse encontro é de interesse para a aventura. Então, o encontro não é aleatório, ele não tem nada de aleatório. Ele é uma coisa planejada, esperada de acontecer, né? Dando sequência a isso, o encontro aconteceu, os personagens ajudaram o pessoal da caravana. Ó o metrô, peraí. Continuando. Então os personagens decidiram ajudar o pessoal da caravana. Isso era uma coisa que não estava nos planos do contratante, né? Também foi provavelmente uma surpresa agradável para o pessoal que estava acidentado, quebrado aí na estrada. Provavelmente esse pessoal volta com os personagens se estivesse viajando na direção deles, ou talvez estivessem indo em direção oposta, então eles só se despedem. De uma maneira ou de outra, gera-se um vínculo, gera-se uma contribuição, gera-se um momento de conexão entre esse pessoal e os personagens. E também o cara que contratou os personagens tem a percepção da índole dos personagens, né? Ó, eles quiseram ajudar, eles se moveram para poder fazer, né? Então, epa! Tive de pausar aqui porque teve sei lá, uma locomotiva que deu uma freada ali que foi brusca e realmente muito alta. Mas então, dentro disso, o encontro aleatório não adianta a trama para lado nenhum, mas ele enriquece a experiência de jogo. Ele foi uma ameaça para os personagens? Não. Ele foi um lucro para os personagens? Também não. Ele foi uma experiência que vai conceder ponto de experiência? Muito provavelmente não. Ele foi o que, na verdade? Ele foi simplesmente os personagens lidando com uma faceta do jogo, enriquecendo a própria experiência de jogo. É claro que eles poderiam, inclusive, estabelecer um diálogo com esse pessoal dessa carroça e pegar informações. E, por exemplo, eles podem contribuir para que os personagens entendam o que aconteceu com os costumeiros seguranças dessa caravana que os contratou. E aí, nesse caso, de novo, o encontro deixa de ser aleatório, porque ele agora está servindo a trama, né? Vamos supor que o contratante dissesse aos personagens que não, eu estou contratando vocês porque meus guardas estão em viagem, cumprindo um outro roteiro, uma outra rota, e não retornaram ainda, e eu preciso e tal. Aí os personagens estão, não, então nós vamos fazer só um tapa-buraco, só um tapa-buraco, beleza. Aí os personagens aceitariam. Ok, aí lá na frente, esse encontro em princípio é aleatório, os personagens começam a conversar, e aí os caras dessa carroça começam a conversar com eles, e aí rola uma interação mais propositiva, e esse pessoal vira e fala assim, esse cara que contratou vocês estão sabendo, né? Aí os personagens, não tô sabendo de nada, o que foi? Não, os antigos seguranças dele foram assassinados na emboscada, assim, assado, tal. E aí os personagens vão ter uma história que conflita com a história original do contratante deles. Isso pode gerar um gancho, isso pode gerar uma outra interação, isso pode gerar uma investigação. Por que aconteceu de verdade? É isso aqui? Não sei o que. Né, os personagens podem perguntar a ele pode querer responder, pode ficar reticente. Daí a pouco os personagens podem achar interessante investigar, né, a guarda. Vamos supor que os personagens chegam lá na cidade B, e aí a guarda lá, não sei o que, vocês aí, o capitão da guarda quer falar com vocês. Os personagens vão lá, o capitão da guarda conversa com eles e quer saber da caravana. Não, porque estou perguntando para vocês, porque vocês não são seguranças costumeiros, o que andou acontecendo? Aí os personagens dão a conversa. E como é que foi a viagem? O cara pergunta. Os personagens explicam, e talvez os personagens queiram dizer dessa carroça que chegou no meio do caminho, que eles viram, descrever o pessoal. Talvez o capitão da guarda conheça os dois, é possível, é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E aí os personagens podem dizer, e eles contaram isso pra gente, isso. E aí o capitão da guarda pode achar essa informação interessante, pode querer manter os personagens sob vigia, entendeu? Isso tudo serve para poder movimentar a aventura. Então o encontro aleatório, ele não é um encontro que movimenta a aventura para lugar nenhum.
Então, se esse encontro for simplesmente a oportunidade dos personagens de ajudar uma galera a interagir com o cenário de maneira isenta, né, vamos chamar assim, então tudo bem, ok, é um encontro aleatório. Mas lá na frente, se esse encontro se desdobra em alguma coisa dentro da narrativa, se ele amplia uma história, se ele enriquece uma narrativa, se ele compõe um enredo, etc e tal, ele deixa de ser um encontro aleatório. Então, gente, geralmente o que acontece? Nas definições mais tradicionais, simplórias e tudo, um encontro aleatório é basicamente um encontro de combate, que não tem vínculo com a história até ali e também não repercute tanto na história dali pra frente. Essa é uma proposição, é uma maneira de você lidar. Só que você reduz a interatividade dos personagens com o mundo de jogo ao conflito. Então nunca é uma resposta, nunca é uma solução, nunca é uma satisfação. É sempre estar devendo, é sempre estar tentando resolver alguma coisa. E, pelo menos eu penso, não precisa ser assim, não tem essa necessidade, né? Então o que eu penso? Se os personagens estão viajando e encontraram essa caravana, é um encontro aleatório. Os personagens estão viajando e encontram uma carroça queimada, nem tem ninguém. Eles simplesmente encontram uma carroça queimada, com todos os víveres queimados, é um encontro aleatório, né? São essas coisas que podem acontecer conforme o quê? O ordenamento do mundo. E isso é uma outra parada. Isso é uma outra parada que eu vou começar a falar agora, mas eu vou desenvolver mais no próximo episódio. O encontro aleatório não é planejado para os personagens. Então eu conheço jogos, por exemplo, de exploração por aí, que a tabela de encontro aleatório nessa região é essa aqui, se os personagens forem de primeiro nível a terceiro nível. Se eles forem quarto, quinto, sexto nível, a tabela é outra. Se for do sexto ao oitavo, é outra. Do oitavo ao décimo, é outra, e por aí vai. Isso não tem nada de aleatório. Esse mundo está mudando conforme os personagens mudam para o mesmo lugar, sem nenhuma ótica, nenhum motivo, nenhuma explicação razoável, né? Então o que tem de aleatório nesse encontro? Nenhum, nada. Ele é um desafio extra que está sendo colocado no jogo, padronizado, parametrizado para o nível dos personagens e que não tem vínculo algum com o mundo de jogo de fato. Ele tem a ver única e exclusivamente com a proposição de um desafio para aquele grupo. Então, assim, isso faz sentido? No meu modo de ver, não. No meu modo de ver, o mundo de jogo é um mundo de jogo. Ele é tão perigoso quanto ele precisa ser, quanto ele pode ser, quanto ele consegue ser, quando permitem que ele seja. Então, assim, por que em volta de uma cidade eu não colocaria, por exemplo, uma tabela de encontro aleatório com criaturas muito poderosas? Porque se tiver essas criaturas em volta da cidade, como que essa cidade sobrevive? Passa a ser uma questão, entende? Não é que seja assim tão difícil de responder. Não estou dizendo que seja, mas passa a ser necessário que haja uma resposta. Pô, tô andando em volta da cidade e a tabela de encontro aleatório tem Beholder, tem Tanarri, tem Glabrezo, tem Muro Vivo, Múmia Ancestral. Porra, como é que essa cidade vive? Como que os camponeses nessa cidade habitam? Como que eles dialogam? Como que eles seguem o cotidiano deles? É impossível. Olha o tipo de monstro que está batendo na porta deles, né? Então, assim, existe sentido, existe coerência nas coisas. Uma cidade, eu não sei como é que o mundo era, mas no presente momento eu sei como é que ele é. O mundo, as cidades vão brotar conforme os lugares forem mais seguros para a população que habita essas cidades. Não faz sentido nenhum. Tá no entorno da cidade tem o quê? Quais são os encontros aleatórios? Tem um gigante das colinas. Tem um troll, tem esse e aquilo. Porra, troll? Troll de encontro aleatório? Uma criatura que está sempre rondando ali e não é sempre o mesmo troll? Puxa vida, como que as pessoas sobrevivem? Como é que elas saem sabendo que tem um troll rondando a cidade? É complicado, entende? Não é verossímil. Não é um negócio que encaixa. Então, a ideia é que as cidades podem ter em sua volta
criaturas perigosas, dinamistosas, etc. Sem nenhum problema, mas essas criaturas não podem representar uma ameaça tão grande que a própria guarda da cidade não conseguiria refrear, porque senão elas não estariam fora da cidade, nos cercanias da cidade, elas estariam dentro da cidade, elas atacariam a cidade mesmo, né? Então não é uma parada que tenha coerência. Então como que eu geralmente faço? Beleza, um povoado dos Ératas, né? No alto de uma colina, protegido, com uma mureta de parapeito, que é baixinha e tudo, mas que é autossuficiente para permitir que eles se escondam, se movimentem e defendam a cidade de maneira muito mais eficiente, o povoadozinho, o lugarejo, de maneira muito mais eficiente do que os números que eles dispõem sugerem, né? Beleza. O que tem em volta desse lugarejo? Que tipo de encontro que vai ter em volta? Tem os animais silvestres, típicos de colinas e campos temperados, né? Que não oferecem tanto perigo, mas são caça farta para esse pessoal, e eles sabem também cultivar essas criaturas, criar um ambiente propício para que elas se desenvolvam. Então tem muito coelho, né? Pode ter preá, pode ter outros bichos que eles caçam, por exemplo, e comem, né? Pode ter uma hortinha aqui, outra ali, pode ter algum bicho que vive nessas hortas, alguma criatura, né? Mas todas de aspecto mais amistoso. O lugar é militarmente armado, reforçado, edificado? Não é. É um lugarejo no interior. É um lugarejo no interior, sem muito militarismo, bucólico mesmo. E aí a criatura que aparece de vez em quando é um urso grande, que é mais para neutro que para inimigo, porque é uma criatura natural e que vive de comer os frutinhos, os berries, né, em volta do povoado de um determinado lado, sei lá, o lado noroeste do povoado dos Ératas, e tá sempre ali e tudo, comendo essas frutinhas e cuidando da própria vida. Então assim, o que seria a tabela de encontro aleatório dessa região? Se eu fosse fazer uma tabela, você pode dizer que você tem uma chance de encontrar um urso, é o único encontro ameaçador de verdade. Você pode ter um encontro com um bando de aves de algum tipo, de andorinhas, de canários da terra, de pombos, assim, algum bando de aves pousado num canto comendo as sementes. Você pode ter um encontro com alguns ératas procurando frutos silvestres na floresta. Você pode ter um encontro com uma galera pegando água, nadando, bebendo, se divertindo num canto lá, nadando na beira de um rio, lá um grupo de 10, 12 indivíduos que não querem necessariamente conflito. Então esses indivíduos podem ser gnomos, esses indivíduos podem ser kobolds, esses indivíduos podem ser goblins, os próprios ératas, pode ser caetir, pode ser humano. Enfim, você tem um lugar onde você provavelmente não terá encontros ameaçadores. Você tem um lugar onde você provavelmente terá encontros propositivos. Será uma região basicamente calma, pacífica, né? E não pacificada, não tem uma força que imponha o aspecto pacífico dessa região. E ela é uma região pacífica independentemente do nível dos personagens, porque essa é a realidade daquela região. Os ératas moram lá, eles desenvolvem as coisas, compartilham de tudo que eles têm, criam ambientes os mais aprazíveis possível, e todo mundo que vem ali só quer saber disso. Vai fazer um piquenique. Você pode encontrar criaturas silvestres, pode encontrar brownies, sífides, ninfas, né? Você pode encontrar dríades, centauros, você pode encontrar entes, você pode encontrar uma gama de criaturas nesse ambiente. Alguma delas vai ser inamistosa? Não. Qual que é a chance de ter um combate? 0. É certeza de encontrar essas criaturas? Não. É porque você encontrou essas criaturas que a trama vai necessariamente mover para frente? Também não. Então todos esses encontros são aleatórios. Todos esses encontros são interações dos personagens com o mundo de jogo. Enriquecem o mundo de jogo, geram memórias, podem, a partir
da sua ocorrência, abrir caminhos no meio da campanha, ou da aventura solo, ou o que quer que seja. Podem abrir os olhos dos personagens para questões um pouco mais amplas a respeito daquela região. Podem falar a respeito de alguém que passou fugido por aquela região discretamente e se embreou numas cavernas que nem os Ératas conhecem, que fica tipo 3 dias de viagem para dentro da mata, que tem uma entrada bem discreta num determinado lugar. Pode ser que sim, mas não é necessário, não é mandatório que isso aconteça. O que é importante é a gente saber, o mundo de jogo, ele tem a vida dele própria, o cotidiano dele próprio, a dinâmica própria dele, e ele não vai ficar se curvando e se recurvando para aquilo que os personagens são, para aquilo que os personagens têm, para aquilo que os personagens querem ou para aquilo que os personagens podem. O mundo de jogo, ele é autêntico, né? Autóctone também. Ele está ali. Então não faz sentido você dizer que que seja típico, né, de um pequeno vilarejo ter de lidar com ameaças maiores do que os poderes constantes daquele vilarejo. Porque se isso é verdadeiro, e se isso é cotidianamente verdadeiro, como que esse vilarejo se estabeleceu? Como que ele se protegeu desse mal a ponto dele se estabelecer? Não tem jeito, é impossível, né? Então esse inimigo não pode ser assim tão visceral, tão potente. Ou então o vilarejo é uma fachada, na verdade, criada por esse inimigo, né? Pode ser isso também. As pessoas fingem que tudo está em paz, mas na verdade não está. Ou então esse cara chegou, essa grande ameaça, conquistou esse vilarejo e falou com todo mundo: mantenham as aparências, finjam que eu não existo e que eu não estou aqui. Tá? Ajam como se tudo isso aqui fosse verdadeiro, apesar de vocês saberem que não é, que quem manda aqui sou eu e vocês estão só fingindo de égua nessa situação. Então você pode ter essas situações, elas são todas muito enriquecedoras, né? Mas o cenário de jogo não se adapta aos interesses dos personagens e não é toda a interação aleatória no mundo de jogo que vai querer o seu sangue como pagamento, né? Então, gente, esse foi o primeiro episódio sobre encontros aleatórios no cenário de campanha, tá certo? Eu agradeço muito a todo mundo pela paciência, muito obrigado por darem ouvidos, por acompanharem aí a saga nessa 4ª temporada, né? Esse aqui é o episódio 80, que na verdade é 81. Peço a todo mundo que curta, compartilhe, comente, aperta o sininho para receber as notificações, isso tudo ajuda, tá? Estou resolvendo o YouTube, estou resolvendo o Spotify, estou fazendo as coisas todas andarem para frente de maneira mais agradável. Espero que eu consiga resolver, que quando vocês ouvirem esse episódio já tenha sido resolvido e que eu também já tenha feito pelo menos a minha qualificação do meu mestrado, que eu não fiz ainda, mas está quase, tá certo? Muito obrigado mesmo por quem compartilha a palavra, muito obrigado por quem manda os comentários, tá? A propaganda boca a boca é a melhor propaganda que tem para podcast, tá? Promoção paga é um negócio que não vai funcionar legal, divulgação paga também não, porque eu não tenho dinheiro, tá? E eu ainda não faço dinheiro com esse podcast. Eu espero que eu chegue no momento em que eu vá tirar algum din-din dessa produção intelectual aqui, mas em princípio ainda não, tá certo? Então, gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelos comentários, pelas mensagens, pelas dúvidas, muito obrigado por divulgar a palavra e ter paciência de ficar ouvindo aí quase 50 minutos, né, de falatório na cabeça de vocês. Eu agradeço demais, uma ótima noite e para quem está vendo o episódio no dia do lançamento, ótimo domingo, ótima semana e até o próximo episódio.